Olá, pessoal. Eu quero continuar o conteúdo de produtos notáveis com vocês, tá? A gente começou ele na última aula e agora a gente vai falar sobre as outras opções de produtos notáveis, outros tipos de, né? Então, além do quadrado da soma que a gente já viu, existe o quadrado da diferença de dois termos. O que isso quer dizer, tá? Observem aqui, eu já mostro certinho para vocês. Podemos indicar o quadrado da diferença de dois termos por. O que quer dizer quadrado da diferença? O que é a diferença, gente? Diferença é uma subtração, tá? Aqui eu tenho uma diferença, eu tenho A menos B. O quadrado de A menos B é o quadrado da diferença. Então, é só uma interpretação do que está sendo aplicado. Mais uma vez falando, A e B são representações de números quaisquer, tá? Então, aqui poderia ter um número, poderia ter qualquer número, poderia, né, no lugar deles. A aplicação seria a mesma. A gente usa mais quando tem incógnitas e, geralmente, a maioria dos nossos cálculos serão com uma incógnita e um número, tá? A maioria dos nossos cálculos. Então, assim, quando eu falo em quadrado da diferença de dois termos, eu estou falando de uma subtração que foi elevada ao quadrado. E como é que eu resolvo isso? É uma base ao quadrado. Então, a base vezes a base representa essa potenciação, né? Então, a gente soluciona esta potência, esse expoente, multiplicando a base por ela mesma na quantidade de vezes que o expoente está dizendo. No caso aqui, o expoente é 2, então eu tenho A menos B vezes A menos B, porque A menos B era a base. Lembrando, quando eu falo em diferença, é sempre uma subtração, tá? Então, a ideia aqui, inicial, era identificar o que é o quadrado da diferença de dois termos. Dois termos, então, o primeiro termo é o A e o segundo termo é o B, né? Por isso, numa adição e numa subtração, o que opera dentro dela são os termos, tá? Então, por isso, o primeiro termo e o segundo termo. Desenvolvendo esse produto notável, com o auxílio da propriedade distributiva da multiplicação, nós temos essa representação aqui que eu vou botar agora. Era A menos B ao quadrado, como eu já mostrei aqui em cima, que deve ser representado, desenvolvido, multiplicando A menos B por A menos B, né? Seguindo a regra da propriedade distributiva, nós fazemos a famosa regra do chuveirinho, né? Aonde eu vou multiplicar todos os termos do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio, e cada um deles, no caso, né? E a flecha está indicando como é que é o processo. O A, que é o primeiro termo, vai multiplicar o primeiro e o segundo termo do segundo polinômio. O B negativo vai multiplicar o A e o B negativo do segundo polinômio. Então, sempre todos os termos do primeiro polinômio vão multiplicar por todos os termos do segundo, tá? E aqui, então, eu tenho, ó, A vezes A, nós temos A ao quadrado. A novamente, vezes menos B, fica menos AB. B negativo vezes A é menos AB de novo. E B negativo vezes B negativo, negativo com negativo na multiplicação, resulta em positivo, e B vezes B é B ao quadrado. Portanto, eu tenho aqui menos AB e menos AB, repetido, que eu posso juntar, porque tem as partes literais, é um termo semelhante, partes literais iguais, né? Então, eu juntando aqui, eu fico com o resultado A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, tá?
Agora, considerando isso que a gente acabou de fazer, tá? Considerando A como primeiro termo e B como segundo termo, nós podemos fazer uma análise deste produto notável. Vamos analisar, então. Eu tinha A menos B ao quadrado. E resultou, dentro do cálculo que nós fizemos, usando a propriedade ali anteriormente no outro slide, né? Seguindo aqui os passos com a regra do chuveirinho, né? Não vamos falar em propriedades distributivas, né? A regra do chuveirinho, nós fizemos o cálculo. Nós tínhamos A menos B ao quadrado e chegamos a A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, agora, a partir deste resultado, né? Nós vamos fazer, então, uma análise. Eu sei que A menos B ao quadrado é igual, porque nós já fizemos isso agora há pouco, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Este é o resultado que eu devo chegar quando eu uso a propriedade distributiva, tá? Mas, observando aqui, nós podemos criar uma regra para que eu não tenha que fazer todo o processo da propriedade distributiva. Primeiro, quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo, tá? Nós temos que o primeiro termo é o A e o segundo termo é o B. Percebam que eu tenho aqui o primeiro termo ao quadrado, então, o quadrado do primeiro termo. Eu tenho aqui 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, lembrando que produto é o resultado de uma multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. É isso que está dizendo aqui, 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. E, por fim, eu tenho somado o quadrado do segundo termo, tá? Observem que B é o segundo termo e eu só elevei ele ao quadrado, tá? Então, depois de toda a propriedade distributiva, eu cheguei a este resultado. Analisando este resultado, posso dizer que o resultado é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes. Aqui até eu botei por escrito, ó. Na verdade, assim, ó, isso que está aqui está escrito aqui embaixo. O quadrado da diferença de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O que é isso que está escrito? É a leitura disto aqui, pessoal. É só a leitura desta aplicação. Então, quando eu tiver o quadrado, o 2 me indica o quadrado, da diferença, a subtração me indica a diferença de 2 termos, o termo A e o termo B, né? Então, isso aqui é o quadrado da diferença de 2 termos. Quando eu tenho esta opção aqui de produto notável, com certeza eu chegarei a um resultado neste formato, que é o quadrado do primeiro termo era A, menos 2 vezes, aqui, ó, 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Então, 2 vezes o A vezes B. Mais, tá aqui o sinal de mais, o quadrado do segundo termo, que era o nosso B. Então, esse resuminho aqui, ele só está fazendo a leitura dessa demonstração que eu coloquei aqui, tá? É só isso que está acontecendo aqui. Então, por regra, quando eu tenho o produto notável do quadrado da diferença de 2 termos, eu posso aplicar esta regra, tá? O que eu vou dizer para vocês? Na verdade, isso aqui é uma regra a mais para ser decorada, né? Mas ela agiliza muito o processo do cálculo, porque aplicar a propriedade distributiva é mais trabalhoso. Se vocês decorarem essas definições, fica muito mais ágil o cálculo de vocês, tá? Então, hoje, produtos notáveis é justamente para agilizar o processo dos cálculos, tá?
Agora que depois nós temos ainda mais uma opção. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Olha, prestem atenção no enunciado. Produto, o que é produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, é o produto da soma pela diferença. Então, é uma multiplicação de uma soma, de uma adição, por uma subtração de dois termos. Olhem aqui comigo, ó. Podemos indicar o produto da soma pela diferença de dois termos por A mais B vezes A menos B. Ó, produto, tá aqui a multiplicação, da soma, sinal de adição, pela diferença, sinal da subtração, de dois termos. A e B tá aqui e A e B tá aqui. Esses dois termos precisam ser iguais, tá? Para que a gente possa aplicar, então, essa regra. Esta representação aqui, ó, produto, né? Uma multiplicação de uma adição por uma subtração, ou seja, uma multiplicação de dois polinômios, aonde os termos são os mesmos, porém muda a operação entre eles, tá? Falando em outras palavras, né? Isso com certeza vai resultar em A ao quadrado menos B ao quadrado. Por quê? Aqui nós demonstrando quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, né? Na verdade, eu tenho aqui o primeiro termo que resultou, né, A ao quadrado, e o segundo termo, que é o B ao quadrado. Mas olhem comigo. Vamos fazer pela propriedade distributiva, tá? Desenvolvendo esse produto notável com o auxílio da propriedade distributiva, nós temos A mais B vezes A menos B, seguindo a regra do chuveirinho. Eu vou multiplicar A por menos B, e depois B por A e B por menos B. Olha como é que vai ficar. Aqui eu vou ter, então, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB, tá? B vezes A, B vezes A, que são todos positivos, fica AB positivo. E B vezes B negativo, lembrando, multiplicação de positivo por negativo, fica negativo, e o B vezes B é B ao quadrado, tá? O que acontece aqui, pessoal? Observem que eu tenho A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Esse AB negativo e este AB positivo, se eu trabalhar com eles, aqui eu tenho um AB negativo e aqui eu tenho um AB positivo. Era como se eu tivesse menos 1 mais 1, né? E menos 1 mais 1, eles se anulam, né? Sempre que eu tenho o oposto de um número, o oposto vai anular o outro, né? Porque os dois possuem a mesmo... Faltou a palavra agora, mas eu vou lembrar. Mas os dois têm o mesmo valor, o mesmo módulo, é isso que eu queria dizer. Então, os dois possuem o mesmo módulo, e a partir daí, se eu colocar dois números com o mesmo módulo e sinais opostos, eu vou chegar à anulação deles, né? Eu chego a zero, né? Então, menos AB mais AB, eu tenho como resultado zero. E aí, eu posso simplesmente cortar eles e dizer que o A mais B vezes A menos B resultou em A ao quadrado menos B ao quadrado, que é exatamente o que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, isto aqui que está aqui embaixo é desenvolvendo pela propriedade distributiva, tá? Que vocês já conhecem, é o processo da multiplicação normal, certo? Agora, fazendo a análise deste produto notável, considerando que
o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo, nós podemos fazer uma análise do produto notável. A mais B vezes A menos B resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado. A sempre é o primeiro termo, B sempre é o segundo termo, A ao quadrado é simplesmente o quadrado do primeiro termo. Olha, eles são iguais, então o quadrado de A está aqui. E B ao quadrado é o quadrado do segundo termo, que é B nos dois casos, né? E aí, então, eu posso dizer que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, simples assim, né? E representado aqui, então, pela operação que já estava ali em cima. Então, isto aqui, mais uma vez, é apenas a leitura disso que está aqui mostrado para vocês, tá? Aqui nós temos o produto, a multiplicação da soma, né? A mais B, pela diferença A menos B de dois termos, que é o A e o B nos dois casos, né? Os termos precisam ser iguais para essa aplicação, tá? E a partir daí, eu chego ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que é exatamente o que está aqui, quadrado de A menos quadrado de B, tá? Então, essa seria a aplicação do outro produto notável, que a gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos. Certo, pessoal? Hoje era isso aí, então. Eu espero ter ajudado, esclarecido, e a gente vai fazer exercícios para trabalhar isto e poder, então, conversar sobre isso nas próximas aulas. Um abraço a todos e até a próxima aula.